Tricolor de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí, só está começando o seu Resenha Express. Resenha Express chegando em definitivo para pedir aos amigos e às amigas não se esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o like. Fazendo isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo é legal e ajuda a gente a engajar. Pedir a você também que está aí para nunca deixar de comentar, deixar seu like, é muito importante. Eu procuro sempre responder, conversar com vocês, que eu gosto, uma interação que eu sempre tiro no dia, pelo menos uma, duas vezes por dia, poder conversar com a galera, saber o que a galera pensa. É importantíssimo para o Resenha saber a opinião de vocês, beleza? Pedir também para não esquecerem do hype, cara. O hype faz esse conteúdo chegar a mais pessoas, então seu hype é muito importante. Como é que você dá o hype? Você puxa o comentário para o lado, clica na opção hypar, tem um hype gratuito. A gente chega muito mais longe quando você deixa seu hype. E a gente inicia aqui trazendo as notícias do nosso Fluminense, começando aqui sobre uma informação sobre o Nino, né? O Nino, ontem o Palmeiras teve uma proposta negada pelo Zenit, né? O Zenit não aceitou uma proposta do Palmeiras e não sabe os valores exatamente do negócio, mas segundo a ESPN, a proposta do jogador, que o Palmeiras fez pelo jogador, foi negada pelo Zenit. Lembrando que o próprio Nino também não acenava com a possibilidade de negociar com o Palmeiras. Ele tem praticamente já palavrado com o Fluminense um acordo, né, para vir para o Brasil para jogar no Fluminense. O Fluminense continua tentando convencer o Zenit, né, de aceitar ali os seus termos. O Fluminense deve apresentar uma proposta formal ainda na semana que vem. E tudo indica que o Fluminense pode apresentar também, além de valores, jogadores para tentar trazer o jogador Nino. Vamos ver o que vai acontecer na próxima semana, mas Nino não está descartado. E quem está descartado, isso é uma informação aqui do Resenha, informação que a gente apurou e chegamos a essa informação de que Alan Patrick não virá para o Fluminense, tá? Uma informação aqui do Resenha. Por quê? Ontem eu fiz contato com algumas pessoas, né? Inclusive consegui contato com um amigo, né, que tem ligação com o Internacional de Porto Alegre, trabalha, né, não posso dizer o local especificamente, mas que trabalha no Internacional, e essa pessoa me deu a informação também, confirmando que ele tem contrato até o final de 27, que isso não passou de uma especulação, que o Fluminense nunca sondou sequer o jogador. Eu tentei também contato com os representantes do atleta, não obtive resposta, né, mas duas fontes pelo menos me falaram que não há nenhum início de sondagem, algo que poderá levar à contratação do Alan Patrick pelo Fluminense, tá? Então essa é uma informação aí sobre Alan Patrick. Queria também trazer para vocês uma imagem muito interessante, vocês viram que eu coloquei na capa aí, que é incrível, né? Incrível o Germancano, cara. Por que o Germancano é incrível? Já é o segundo ano seguido que o Germancano traz pra gente vídeos dele, né, treinando em plenas férias. O Germancano que ficou muito tempo afastado dos gramados, mas está sempre mostrando o seu profissionalismo, a sua vontade de jogar futebol. É claro que o tempo é cruel. O Germancano teve vários problemas de joelho nessa temporada. Claramente o joelho dele está pedindo arrego, mas olha só ele treinando em dunas. Eu tô aqui em Florianópolis, aqui tem essas dunas aí, passei perto de uma duna dessa. Você não tem noção de como é difícil fazer isso que ele está fazendo aí, olha aí. Vocês viram aí? Que loucura, né? Um cara com quase 40 anos, correndo em duna, com problema no joelho, subindo duna. Surreal, né, cara? Surreal o Germancano. E ainda nessa vibe dos vídeos, a gente trouxe aqui a informação no dia de ontem, que o Juan Freitas, né? Pablo Juan Freitas, não progrediu o negócio dele com o Bolonha e ele vai continuar no Fluminense, né? Na minha opinião, é uma notícia ruim, que eu não queria que o Freitas continuasse. E o Felipe Melo defendeu o Freitas, mas fez uma análise interessante. Veja aí o que disse o Felipe Melo sobre o Freitas. Sobre essa possível transferência do Freitas para o Bolonha da Itália. Tenho visto a grande maioria de torcedores falar: graças a Deus, meu Deus, tá indo embora, olha isso, pam, pam, pam. Como é que pode os caras contratar? O futebol italiano já não é o mesmo. Eu não concordo com vocês, não. Eu vou falar um pouquinho por que eu não concordo com vocês. Mas eu entendo vocês. Eu entendo o torcedor do Fluminense nesse momento. E eu vou explicar por quê. O Freitas não é um mau jogador. Ele não é um mau jogador. Só que o problema do Freitas, eu já falei isso em alguns programas, o Freitas, ele tem alguns erros consecutivos
que o deixam em evidência. Por exemplo, ele é capaz de fazer uma jogada de nível craque. Nível craque, pega a bola e de repente, ao invés de dar um chutão, dribla 2, 3 caras e clareia, dá um passe em vertical, ganhando linhas, que poucos fazem jogada de craque. Mas é capaz de, da outra bola, ele, caramba, se enche de caramba, sabe? O cara se enche de confiança. E a próxima jogada, ele vai tentar fazer uma jogada difícil também, ele acaba errando. Tudo bem, até aí beleza. Só que aí na próxima ele vai e tenta fazer outra jogada difícil, um passe de longo, ele erra novamente. Então são 2, 3 erros seguidos que deixam em evidência o erro e esquece o acerto. Infelizmente isso aconteceu muitas vezes no Fluminense. E por isso acontecer, o torcedor do Fluminense, não, ele tem que sair fora. E outra, do lado dele tinha o Thiago Silva, que pouco errava. Quando tinha bola no pé, pouco errava. Então assim, e quando errava, por ser o Thiago Silva, de repente, assim, não saía gol dos caras. O Freitas errava e às vezes saía gol, pô. Então precisa de um cara, um treinador que entenda isso. Eu acho que os italianos entenderam porque viram jogos na Copa do Mundo de Clubes, na qual ele foi muito bem, principalmente jogando contra a Inter de Milão, ele foi muito bem. Saída de bola, jogou bem, foi um jogo quase perfeito do Freitas. Sem erros. Então os caras obviamente ficaram com aquilo na cabeça, deve ter pego alguma imagem, então levando o jogador. É um bom jogador, precisa parar com isso. Sabe, os erros que ficam em evidência. Por que você acha ele um bom jogador e entende o torcedor do Fluminense? Eu entendo o torcedor do Fluminense, porque, cara, ele errava muito, por isso que eu tô falando, o erro fica em evidência, ele errava muito, consecutivamente. Errava o primeiro, errava o segundo, errava o terceiro. Aí depois quando ele fazia uma jogada boa, pouco importa que a jogada boa, já tinha tomado um gol, pô. Então ele precisa colocar isso na cabeça dele, sabe? Precisa alguém estar com ele e falar assim, olha só, você fez essa jogada aqui, a próxima, joga do lado. Se você errar essa aqui, a próxima você rouba, joga do lado. Não tenta driblar 3. Não tenta pegar uma bola e dar um passe longo. Que aí você, quando você errar, não tenta dar outro passe longo. Foi o que aconteceu. Eu não lembro o jogo que teve no Maracanã, que tomou um gol, foi por causa disso aí. Chutou a bola, voltou, tentou driblar e não voltou, tentou driblar de novo, saiu o gol dos caras. Então essas coisas ele tem que melhorar. Mas eu acho muito disso, assim, a Copa do Mundo dele foi muito boa. E jogaram contra a grande Inter de Milão. Então os caras... É isso, tomara que dê certo, vai ser bom pra todo mundo, né? Sobre Freitas, galera, eu concordo e discordo do Felipe Melo. O Felipe Melo fala uma coisa muito importante. O Freitas realmente é um zagueiro que tem uma boa saída de bola, tem uma boa inversão de bola, tem um bom passe de quebra-linha. Sempre disse isso. O Freitas tem um passe que clareia o jogo, né? Aquele passe aberto dele, aqueles lançamentos. Ele tem qualidade técnica. O problema do Freitas, para mim, passa longe de ser só ele ter autoconfiança e arriscar demais, como falou o Felipe Melo. O Freitas tem outros problemas, e o mais grave de todos eles é o posicionamento. Você repara que muitos cruzamentos na área do Fluminense são sempre em cima dele, sempre ele falha o posicionamento, sempre dá ao adversário a condição de fazer gols. Tomamos vários gols em cima do Pablo Freitas, vários gols, não foi um, não foi dois, foram vários gols assim, com cruzamentos em cima deles, às vezes cruzamento rasteiro, às vezes cruzamento pelo alto. Ele tem um gravíssimo problema de posicionamento. Então não é só ele sair jogando errado e dar um passe para o cara fazer o gol. Tem também um posicionamento ruim, né? As falhas consequenciais de posicionamento dele, isso é um fato. E que eu não sei se ele vai melhorar com essa idade já, né? Jogou do lado do Thiago, continuou fazendo um monte de passo socado, então acredito que não é do lado de outro que ele vai mudar. O Thiago é um zagueiraço, né? Enfim, esse para mim é o maior problema do Freitas. É um zagueiro que falha muito defensivamente. Eu não contaria com o Freitas para o sistema defensivo do Fluminense para o próximo ano, de forma alguma. Mas aí é de cada um. Eu sei que o Fluminense só tem 60% do Freitas, mas isso mais cedo o pessoal falou, quem o Freitas tem 60%, só por isso que não pode vender. Meu amigo, se o Freitas saísse do Fluminense de graça, o Fluminense não tivesse que pagar o salário do Freitas, saísse de graça, para mim estava bom, porque tem o custo Freitas. O custo Freitas vocês veem em momentos decisivos. Primeiro jogo contra o Vasco, das semifinais, jogos decisivos contra o Cruzeiro, o Campeonato Brasileiro, que ele fez um monte de paçocada contra o Lanús. Então, assim, é um jogador que no momento que não pode, ele vai fazer uma merda grave, porque ele é limitado. Então, esse é o custo Freitas, entende? Então, não tem importância. Para mim, o Freitas saindo é um ganho técnico do Fluminense. Agora, cada um tem uma visão. Se vocês pensam diferente, tem uma visão diferente, eu respeito cada um com a sua visão, ok? Bom, fechando o Resenha Expresso de hoje, o técnico Luiz Beldia esteve em Laranjeiras no dia de ontem, reunindo-se com a cúpula do futebol do Fluminense. O treinador foi visto, inclusive, no campo do estádio Manuel Schwartz, admirando a paisagem lá do Cristo e admirando o estádio, né, andando com pessoas do clube. Em sua companhia estava o presidente Mário Bittencourt, e eles se reuniram junto com o Matheus Montenegro, toda a cúpula do futebol, para discutir o planejamento do Fluminense. O Zubeldia voltou mais cedo da sua
curtas férias, né? Lembrando que no próximo dia 2, uma parte do time já começa a treinar com o Zubeldia no campo. Então, a partir do dia 2, ele estará treinando esses jogadores. Já a partir dessa semana, ele começa, né, como foi hoje, como foi ontem, como eu falei na reunião, lá em Laranjeiras, a discutir o planejamento que ele já vem o tempo discutindo, mas lá em Laranjeiras foi para ele debater nomes que foram apresentados a eles, estatística de jogadores que foram apresentados a ele, né, e a comissão técnica. Então eles estiveram lá para debater nomes, debater jogadores, e ele também apresentar nomes, apresentar jogadores. Então o que o Zubeldia foi fazer lá foi exatamente isso, né? Analisar se os nomes que o scout está apresentando são nomes que realmente interessam ao Zubeldia, nomes que interessam à comissão técnica, nomes que valem a pena o Fluminense tentar investir para ir pensar no planejamento para essa temporada. Então o Zubeldia já está há muito tempo, né? Na verdade ele nem férias teve um pequeno período de folga, mas está trabalhando ativamente para que o Fluminense faça um 2026 muito bom. O cara está com muita vontade, essa que é a realidade, né, galera? Então é isso, galera. Esse foi o Resenha Express. Saudações tricolores, fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Forte abraço, valeu!